para quem sabe, né, vocês tenham mais ânimo para leitura. Nós estamos lendo o Céu e o Inferno no nosso Evangelho, porque estamos abrindo para novas possibilidades, para novas oportunidades. Um Céu e o Inferno é um livro que a gente não pega muito, né? Que as pessoas não pegam muito para ler, mas é um livro da codificação, importante que a gente conheça pelo menos o contexto geral dele, né? Em que ele foi realizado, por que ele foi realizado, porque Kardec achou necessário colocar na codificação. Então, hoje eu vou falar um pouco do capítulo 6 e um pouco do capítulo 7, que fala da impossibilidade das penas eternas, né? Eu não vou aqui, nem Kardec está no seu inferno, criticando ou conjecturando sobre essa ou aquela religião, né? Nós vamos, um desabafo, a gente sente como um desabafo de Kardec em relação às pessoas acreditarem em isso há 200 e poucos anos, né? Em coisas que não tinham fundamentação, né? Que não tinham um crivo de razão, que não tinham um crivo de lógica. Então, a gente vai vendo ali, conforme vai lendo o Céu e o Inferno, como Kardec, como é o pensamento dele, é incrível, é maravilhoso, né? Como ele vai discorrendo sobre essas questões. Quando eu estou falando das penas eternas, eu estou falando, né? Morreu, ou você vai ficar no céu, no inferno, no purgatório, eternamente a sua alma vai vagar, né, para essas condições, e você vai ficar ali eternamente. É sobre isso que nós vamos discorrer um pouquinho hoje. Então, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele tem como objetivo explicar a justiça de Deus, todos os capítulos, praticamente, o Kardec fala de Deus nesse livro, da justiça, do amor, do Pai, né? E ainda mostrar, agora no segmento do nosso Evangelho no Lar, nós vamos entrar já numa segunda fase, que são os espíritos contando, né, sobre a vida deles no plano espiritual, como eles chegaram lá, o que aconteceu com eles, que é quando eles contam sobre a imortalidade do espírito, né? Então, é uma das 5 obras básicas da codificação do Espiritismo. Kardec, ele era toda a codificação foi realizada através de um método investigativo, de investigação, né? Era um método de naturalizar que ele trouxe para naturalizar o mundo espiritual, né? O domínio espiritual, fazendo dele um objeto de investigação racional e empírica. Racional, de raciocinar, de pensamento, de lógica. Empírica, com comprovação científica, com planejamento, com organização e comprovação científica. Então, tudo que Kardec fez, toda a codificação,
foi muito bem articulada em todos esses sentidos. Por isso que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. A gente não deixa nenhum dos lados fora. Então ele começa esse capítulo, né, das penas aí, da impossibilidade das penas eternas, dizendo que Deus é único, é eterno, é imutável, é imaterial, é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Essa é a primeira aula, né, do curso de quando a gente dava o curso lá dos iniciantes, né? Lá no centro, era a primeira aula. Quem é Deus, né? E todas as suas perfeições, né? Não tem como, né? Porque algumas outras ideias, né, dogmas, pensamentos, colocam ainda até o diabo, né, até cuidando do inferno, lá no domínio. Se existisse o diabo, né, ele seria mais ou menos, ele estaria no mesmo patamar de Deus. Por quê? Porque ele teria os mesmos poderes, as mesmas possibilidades, só que do lado do mal, como contam algumas religiões que era um anjo que se rebelou, né, e foi cuidar lá do lado da maldade, dos seres que erravam e que tinham que pagar eternamente pelo seu erro, né? Não tem como a gente pensar num ser que a doutrina traz para nós, que é nosso Pai, que é eternamente justo e bom, né? Não tem como pensar que ele não nos ame como filhos, que ele tenha algum pensamento maldoso e fale: ah, esse aí, como nós, né? A gente pensa como nós, a gente não pensa como Deus e como os espíritos. A gente pensa como nós. Ai, meu Deus, esse aí fez tanto mal, né? Tá fazendo tanto mal. Eu não sei o que ele merece, né? Não sei, eu não quero saber o que ele merece. Então, a gente acha que Deus tem esse próprio pensamento para conosco, né? E Kardec fala, não dá, ele é totalmente justo e bom. Como que ele vai pensar em ser mal com uns e não com outros, em eleger uns, em separar outros? Nós sabemos que todos somos criados simples e ignorantes, ou seja, partimos todos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar, que é a perfeição. Como que, sendo assim, se partimos todos do mesmo lugar, como pode justificar, né, que tantos sofram isso, tantos sofram aquilo, tantos sofram aquilo outro? Por que uns vão para o inferno? Por que os outros vão ficar num estado mediano, ali que é o purgatório? E quem tem condição de ir para o céu? Poucos, né? No planeta Terra, são alguns espíritos que conseguiram aí uma elevação, né? Se mudar, ajudar o próximo e realizar algumas atividades que elegessem eles para o céu. Então já começa, o Kardec já começa essa refutação que ele fala no céu e inferno, ele coloca o pensamento, o dogma, e ele vem com a refutação, que é justamente raciocinando, colocando na doutrina espírita e falando
por quê, né? Por que não tem justiça nisso? Não tem amor nisso? Deixar um ser, uma alma, né? Um espírito eternamente naquela condição, naquela privação, né? Por que Deus faria para o homem uma lei de perdão se ele mesmo não conseguiria perdoar? Se nós, pais humanos, né, pais da matéria, aqui no material, a gente às vezes faz isso, né? Não faz e quer que o filho faça. Não faz e quer ensinar para o filho. É complicado. A gente vê que dá muitos atritos aí por causa disso nas famílias. Porque o pai deveria, a mãe, o pai deveriam ser o exemplo para o filho. E muitas vezes a gente não tem ainda essa possibilidade, a gente não tem essa condição ainda, e a gente acaba errando. Mas se Deus é perfeito, né? Se Deus é justiça, como que ele falaria para nós: perdoem, amem o inimigo, o próximo, mas eu não vou fazer com vocês. Vocês vão chegar aqui no plano espiritual, ou seja, no céu, e nós vamos aí ver quem que fez o quê, né? Isso é um pensamento muito antigo. Os egípcios já falavam, né? Que a alma ia até o céu e o deus lá do céu, que acho que era Osíris, pesava o coração para saber o que você tinha feito de bom ou de mal. Se o seu coração pesasse para o lado do bem, você voltava à vida, que era o que eles acreditavam, que você voltava ao mesmo corpo, né? Mas não, né? Se você não tivesse as condições, as qualidades para voltar à vida, você vagaria lá com eles para os cantos mais obscuros ali do céu egípcio. Nós estamos em 2025. Nós não somos mais os egípcios, nós não somos mais os gregos, os romanos. Nós agora temos que pensar, temos que raciocinar sobre as coisas que a gente lê, sobre as coisas que a gente escuta, sobre as coisas que a gente ouve, né? A gente tem visto aí, eu já falei em outra palestra, como as fake news desnorteiam as pessoas, como na época da vacina, né, a ciência foi quase jogada na lata do lixo, né? De tantas fake news, de tantas mentiras, desnorteando a população, desnorteando o povo porque a gente queria uma saída daquilo, a gente queria uma solução para aquela doença, né? Então, tem que se pensar com mais calma, né? Procurar raciocinar sobre o que você ouviu, o que você leu, porque como uma alma poderia ser punida eternamente, sem esperança de alívio e perdão, não há nenhuma proporção entre a falta e a punição. Não há justiça nisso. Porque até aqui no planeta, né, dependendo do crime que a pessoa cometeu, ela cumpre lá tantos anos. Ela é julgada e ela cumpre lá 30, 10, 15, dependendo do erro que ela tenha feito, né? Aqui a gente acaba pensando, né, muito
nas pessoas aí, nos problemas que a gente está vivendo no planeta Terra, nas pessoas que a gente está vendo cometendo crimes absurdos de guerras, de assassinatos, de outras coisas mais, mas a gente tem que partir do ponto da doutrina, que todos somos filhos de Deus, todos merecemos a consideração, e mesmo nós não lembramos o que nós já fizemos nas outras vidas, que tipo de crimes também a gente já cometeu. E a gente vai falar de umas outras pessoas aqui que também conseguiram alçar esses voos, conseguiram essa superação. E Jesus disse: todos farão o que eu faço. Então, né, por mais complicado, por mais baixo, por mais criminoso que a pessoa ainda esteja no planeta Terra, ela vai progredir, ela vai, uma hora as coisas mudam, a chave vira e a pessoa acaba percebendo que ela precisava de uma ajuda, que ela precisava de uma mão estendida, de um amor, de uma compreensão. É duro para nós ainda pensar assim, mas muitos que estão no crime não tiveram isso enquanto estiveram encarnados. A gente escuta lá as mensagens dos espíritos, muitos deles que estão perdidos no mal, na vingança, na raiva, no ódio, até na trabalhando para outros, eles falam que não tiveram que já partiram de uma encarnação, que eles não tiveram amor, que eles não tiveram consideração, que eles já faziam isso na vida e continuam fazendo isso lá no plano espiritual. Então, é o amor que está fazendo parte, está fazendo falta no nosso planeta, né? É a consideração que está fazendo falta. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, ele não tem que esperar, ele não espera retornar para o bem, se continuar fazendo mal, porque a vida dele não vai mudar nada mesmo. Ele vai ser condenado eternamente a pagar por aquele mal. Para que ele vai mudar? Por que ele vai buscar uma ajuda? Por que ele vai fazer uma boa ação se aquilo, né, não diz respeito que vá trazer alguma mudança para a vida dele, se ele já está condenado eternamente a pagar com penúria, com tristeza e com outras coisas mais, né? O tema, né, da eternidade, das penas absolutas, é irreconciliável com o progresso da alma. A lei do progresso é uma das 10 leis que eu falei no sábado lá, é uma das 10 leis divinas, naturais, né? Então, como, mais uma vez, a gente negando as leis de Deus aí, né? Como que pode a pessoa ter progresso se ela está condenada eternamente a cumprir aquilo que foi determinado, né? Ninguém pode progredir, ninguém pode mudar se não tiver futuro, se não tiver novos pensamentos, novas ideias, novas felicidades, alegrias que podem vir aí, né? Que podem o espírito alcançar se ele conseguir superar a maldade, superar os maus atos, os maus pensamentos. Então, nós iríamos mais uma vez contra Deus, né?
Pensem comigo, se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros aí que a gente que vai buscando aí na cabeça vai aparecendo, né? Não teriam jamais visto o céu se tivessem morrido antes do progresso que trouxe a sua conversão para o bem e para o progresso, né? A gente, São Paulo Paulo de Tarso é um exemplo clássico da perseguição de Jesus à conversão que ele teve quando se encontrou com Jesus. Ele mudou naquela própria vida, né? E Santo Agostinho também, né? Largou toda a riqueza para viver ajudando o próximo. Então, a gente vê aí dois espíritos que já estão aí bem, né, mais lá para frente que nós, mas graças a Deus chegaremos um dia a abraçá-los, a conhecê-los, porque chegaremos lá também. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as palavras do Evangelho, cada um responderá por seus atos, cada um segundo suas obras, seus atos. Nós temos o nosso livre-arbítrio, Deus nos dá a possibilidade da escolha, né? Só com o progresso é que eu consigo sair da ignorância, da maldade, da falta de conhecimento para o bem, o conhecimento e o progresso. E fazendo escolhas próprias, as nossas próprias escolhas. Que nós temos possibilidades de reencarnar para aprender quantas vezes forem necessárias. Nós não temos ideia, aqui encarnado, quantas vezes já fomos e já voltamos. Mas devem ter sido algumas aí para chegarmos até agora nessa encarnação e termos contato com essa doutrina tão esclarecedora. Nós temos sempre, todos os dias, oportunidade de recomeçar. Não precisa esperar a minha próxima encarnação, não. Eu posso começar amanhã, com o sol nascendo, com eu saindo de casa para trabalhar, eu posso mudar algum pensamento, eu posso fazer uma nova atitude, eu posso estender a mão para alguém de uma forma diferente, como estávamos falando sábado, que não há necessidade objetiva, que caridade não é você doar dinheiro. Caridade, ela se estende de mais de 1000 formas diferentes. Apenas você dar um bom dia, você escutar um amigo, você dar um sorriso para uma pessoa que está ali no sofrimento, escutá-la, você já está praticando a caridade. Então, são pequenas atitudes, são atitudes simples, né? Que partem da nossa rotina, do nosso dia a dia. Nós somos almas eternas, isso sim, somos, né? Mas com diversas possibilidades. A cada encarnação, eu tenho uma nova profissão. A cada encarnação, eu convivo com pessoas, eu conheço novas pessoas. A cada encarnação, eu vou adquirir um conhecimento. Então, quantas e quantas possibilidades nós temos aí de melhorar, de crescer e de mudar. E nós estamos aqui já juntos procurando seguir as leis divinas, já pelo menos estamos estudando, conversando sobre elas, né? Nós queremos buscar aí melhoria, nós queremos buscar evolução. E nós temos que ter na mente
que Deus é nosso Pai, ele compreende as nossas falhas, ele nos entende, ele sabe que, como eu estava falando com a Karen agora mesmo, tudo acontece em processos, um dia depois do outro, né? Nada dá saltos, nada acontece de forma milagrosa. A gente precisa construir, né? Essa perfeição, essa evolução. Os dogmas e as ideias passadas, como as penas eternas, céu, purgatório e inferno, só trouxeram medo, descrença, indignação, ateísmo e afastaram o ser humano da religião. Quando eu falo religião, é a nossa ligação que a gente tem com Deus, né? E isso marcou diversas encarnações, mesmo nossas encarnações, que hoje a gente apresenta como ansiedade, depressão, melancolia, né? É um medo incompreensível que a gente sente das coisas, um medo que não tem explicação, que a gente não sabe, porque eles estão nas camadas profundas das nossas lembranças, né? Mas às vezes ele domina tanto a gente que a gente pode até quando nos atinge, pode até se imobilizar. E as pessoas às vezes não sabem, não lembram, não têm lembranças. Pensa numa pessoa que viveu na Idade Média e foi queimada numa fogueira porque falou alguma coisa contra os dogmas e as ideias da Idade Média. Que esse espírito, né, fica na lembrança dele, na memória dele, da religião, né? Ele fala, fui jogado ao fogo por falar da religião, então eu vou tomar muito cuidado agora, mas eu não me lembro exatamente disso. Você não se lembra exatamente disso. A sociedade, os humanos não se lembram exatamente dessas condições. E aí a gente traz isso, né, como uma lembrança, tá lá dentro, né, do nosso ser, e isso vem numa forma de uma ansiedade, de uma melancolia, que é uma saudade, uma lembrança de alguma coisa que eu não sei o que é, né? E até pode chegar à depressão. Mas eu, como professora e como espírita, tenho que falar, gente. O conhecimento e o estudo é força. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Procurando conhecer mais, aprender mais. Porque ele nos defende de ideias falsas, antigas e antiquadas. Ele nos dá coragem para seguir em frente. Ele nos dá defesas contra essas doenças da mente e da alma que eu estava falando anteriormente. Ele fortalece a nossa consciência e a realidade de quem realmente somos e do que precisamos perseguir. Quantas pessoas, né? A gente vê quantos amigos, quantos conhecidos que eles não sabem para que vivem, eles não sabem, eles se desnorteiam porque eles não sabem onde tem que chegar, o que tem que proceder para chegar àquele objetivo. E o conhecimento que nós temos na doutrina espírita responde a todas essas questões, né? E o conhecimento também constrói parâmetros e objetivos positivos, porque eu sei, porque é comprovado, porque isso me esclarece, isso me traz novas ideias, novos pensamentos, isso me constrói além da matéria, né?
Porque o conhecimento você vai levar com você. Você, espírito, vai levar com você. Você não vai levar o carro, você não vai levar a casa, você não vai levar o dinheiro, mas você vai levar o conhecimento que você adquiriu aqui no planeta Terra, tá? A crença no entendimento, ela não deve ser imposta, né? E a gente fica, eu mesma falo em todas as palestras que, puxa, né? Quantas pessoas mais poderiam conhecer a nossa doutrina, né? Serem esclarecidas? Quantas pessoas mais a gente gostaria que tivesse o mesmo conhecimento que a gente tem? Mas aí a gente pensa, né? Cada um a seu tempo. Porque nós já sofremos muito com ideias e dogmas impostos nas outras encarnações, como eu estava falando anteriormente, né? Então, a gente impor uma doutrina, impor um conhecimento, impor um amor, impor uma ideia, não adianta. A pessoa tem que sentir, tem que abrir o coração dela para aquela situação. Mas agora é o tempo. Eu disse, 2025, que nós temos que raciocinar, pensar e chegar às nossas próprias conclusões. Ainda mais no desenvolvimento que nós estamos aí, que muitos querem uma nova categoria de planeta, que muitos querem a felicidade, que muitos querem as alegrias, né? Nós estamos aí nesse momento. Então a gente tem que partir do princípio que as atitudes e os atos são nossos, tem que partir de nós. Nós sabemos que nós precisamos desenvolver e colocar em prática a inteligência e a moralidade. Os olhos o Kardec termina o capítulo dessa maneira aí, né? Os olhos dos incrédulos, o dogma, os olhos dos incrédulos, né? Dos que não acreditavam. O dogma da eternidade das penas é uma questão fútil, da qual eles até riam. Aos olhos dos filósofos, tem verdadeira gravidade social pelos abusos aos quais dá lugar. Quer dizer, né? O que a gente estava fazendo aqui hoje, filosofando, né? Não é possível a gente colocar ideias assim, ameaçando, trazendo medo, trazendo pânico para as pessoas. O verdadeiramente religioso vê a dignidade de sua religião interessada na destruição desses abusos e da sua causa, mesmo os que nós lá, né, que estávamos vibrando em outras religiões, nas nossas outras encarnações, já queríamos mudanças, já não queríamos mais coisas impositivas, já não queríamos mais a Bíblia escrita em latim, queríamos a Bíblia escrita na nossa língua. Nós estávamos nesses contextos aí também. O espírita vê com discernimento, procurando compreender o porquê das diversas situações que se apresentam e sabe que são suas ações do presente que podem trazer um futuro mais feliz. A reparação, né? Jesus veio e falou: amai a Deus sobre todas as coisas e a próximo como a si mesmo. Para amar o próximo, eu tenho que estender a mão para ele, né? Então, o único meio que a gente tem realmente de melhorar, de nos recuperarmos, é fazer o bem. A reparação consiste em fazer o bem a você mesmo, né? Pensar em você.
Ontem eu estava contando para minha mãe, eu vou compartilhar com vocês porque me marcou, né? Uma assim, eu fui buscar os remédios da minha mãe na drogaria São Paulo. Uma senhora chegou lá com os dois filhos falando alto com ela na farmácia, e ela ali já se constrangendo. Aí ela sentou na cadeira ali, eu pus a mão no ombro dela e falei: não fica tão assustada, né? As coisas se resolvem, tal. Ela falou que ela tinha chego numa clínica que tem aqui perto da minha casa com a pressão de 27 por não sei quantos. O médico falou para ela que ela estava infartando, que ela tinha que ter ido para um pronto-socorro, né? E ela falou para mim, né? É, convênio, tô sem desde que meu marido morreu, não tomo cuidado nenhum, não vou em médico constantemente, e eu pensando aqui na minha mãe, que a gente cuida tanto, que a gente faz, né? Então, a gente precisa pensar na gente mesmo, né? Amar, fazer o bem para você, né? Do que você está comendo, do que você está bebendo, do que você está praticando no seu dia a dia. A sua família, né? Aos conhecidos e aos ditos inimigos, que cada um aí sabe onde aperta os seus calos, e a humanidade de um modo geral. É plantar sementes de amor, de compreensão, de respeito e tolerância para que no futuro a gente possa colher prosperidade e felicidade. Aí eu estou levando agora na minha bolsa o quem sabe conversou comigo nos outros sábados. Eu estou rezando quando eu entro na escola e quando eu saio da escola, né? E agora eu estou levando os minutos de sabedoria comigo para ler também, enquanto eu estou esperando ali a escola abrir, para mim ler, para mim entrar já com outro pensamento, né? Então eu estava lendo essa semana e falei, isso tem tudo a ver com a proposta que a palestra está falando, que é praticar o bem, seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas que jazem milhares de criaturas. Seja a água que mata a sede de todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos do carinho e do amor. Seja o alimento do que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar para ter a alegria de ter passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas, a todos os seres. Minutos de Sabedoria, página 258. Então, essa, né, é a nossa proposta aí de hoje. Gostaria que alguém quisesse falar alguma coisa, pudesse compartilhar aí com a gente alguma ideia, algum pensamento que teve. Ninguém? Porque é importante, né, que vocês participem, que vocês comentem, que vocês interajam, né, porque na casa a gente não tem essa oportunidade, né? Pode falar, amiga. Essa explanação que você fez nos mostra os deveres como espírito, né? Que a gente tanto deixa de lado e segue sempre o material, né? Eles nos ensina e nos demonstra tudo o que nós temos que seguir, né? Quer dizer, é uma cartilha, é só a gente seguir, né? Outro dia eu estava escutando sobre a irmã Dulce, né? Que viveu para o próximo,
e ela sempre teve quem trazia o dinheiro, quem pagava, quem fazia. Tudo bem que ela era da igreja, né? E tinha ali, mas vivia com o básico, né? Se a gente pensar no Chico Xavier, né? Vivia com o básico ali, sempre trabalhando. Se ele não estava na casa, ele estava fazendo psicografia, estava escrevendo livros, estava indo no pinga-fogo, estava fazendo alguma coisa, estava sempre trabalhando, mas um trabalho que não trazia dinheiro, um trabalho voluntário. Então, a gente tem que ter assim um pouco mais de confiança, né? É claro que a vida material, o básico, a gente precisa ter, porque senão a gente não tem condição de fazer o por outro, né? Porque nós mesmo agora para pegar o Uber todo sábado, pensa, né? Complicado, tem que ter um pouco do financeiro, porque nós vivemos num mundo moderno, numa das cidades mais caras do mundo, e então a gente precisa ainda ter um básico para que possa fazer o bem. Se eu não estivesse pagando a internet, vocês também, nós não estaríamos aqui reunidos. Então a gente precisa ainda ter o básico. Mas aquela busca, né, Marlene, inconstante pelos bens materiais, que você não se dedica a nada, a ninguém, que você não pensa, nem pensa no próximo, né? Porque eu acho difícil a gente, muitas vezes é difícil a gente ir, mas pelo menos pensar, orar, né? Vibrar por aquela pessoa. Pode falar, amiga. É como você está falando, se a gente não tem o básico, a gente não pode produzir o bem. Porque se a gente não está bem com a gente, como que a gente vai repartir o bem? E quando você faz o bem para os outros, o primeiro a receber é você. Sempre aparecem portas para te ajudar, sempre. É só você dar o primeiro passo. Com certeza, né? Sempre surgem possibilidades. Bom, deixa eu parar a gravação.